De volta para mais um bloco do nosso programa Nossa Escola Dominical. Hoje nós estamos na lição de número 9, aprendendo um pouquinho sobre Timóteo e Tito, servos de Jesus, servos da igreja. Espero que esse ensino, que essa lição esteja edificando, abençoando o seu coração. Com certeza a minha vida tem sido muito abençoada e nós queremos ouvir o seu testemunho. Aí estão nossos canais de comunicação. Nos deixe saber o que Deus tem feito. Mande uma foto da sua classe, da sua lição. Nós queremos compartilhar com todo o Brasil aquilo que Deus tem feito aí na sua classe, na sua cidade, na sua igreja. Hoje eu tenho a alegria, o rico privilégio de receber aqui o pastor André Moraes. Já apresentei no primeiro bloco, pastor no Piauí, um jovem pastor que serve a Deus em Parnaíba, uma cidade belíssima do Piauí. Alguém talvez muito parecido com Timóteo, quando Paulo enviou Timóteo para uma cidade chamada Éfeso e agora Timóteo tinha que ir sozinho. Paulo está passando e cumprir aquele chamado e cumprir aquele ministério. Vale a pena, André, ouvir, ter alguém instruindo, ensinando, discipulando numa missão tão nobre, tão grande como essa? Vale a pena. A atenção ali de Paulo com relação a Timóteo, ainda que à distância, isso traz uma firmeza para Timóteo, para ele continuar, porque era um jovem lidando com outros líderes mais velhos do que ele, né? Tentando trazer heresias para dentro da igreja, falsos ensinamentos, e ele está nesse embate. Então a lição 8 e a lição 9, ela está tratando muito sobre esse momento do vento das heresias e o fogo do Espírito Santo, tentando ali apagar o fogo do Espírito Santo, mas Timóteo reacende a chama e agora ele tem que, nesse segundo ponto, Paulo vai dar o exemplo para ele de três situações: o soldado, o agricultor e também o atleta, né? Então, em cada uma dessas nós temos uma lição. Aqui no tópico 2, o primeiro ponto fala sobre o alistado no seu exército. Então, nós fomos alistados no exército de Jesus. Jesus nos vocacionou para essa chamada. Versículo 3 ele diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Na verdade, por toda a Bíblia, a gente percebe um pouco como Paulo usa uma figura de linguagem para comparar o que seria agora a jornada de Timóteo. Seja um bom soldado. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Isso, fomos alistados, fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E aqui Timóteo estava alistado, então ele deveria fazer o agrado de Cristo, o agrado daquele a qual ele foi chamado. E aqui ele destaca também que o batismo, ele é um revestimento, né? Nós fomos vestidos de Cristo no batismo, isso nós recebemos as armaduras de um bom soldado de Cristo. E o nosso propósito é agradar a Deus, né? Agradar aquele que nos chamou. O propósito da chamada de Timóteo era levar o evangelho a Éfeso. Fantástico. Nós vemos aqui agora Timóteo provavelmente pela primeira vez iniciando a sua jornada sem agora ter a presença de Paulo lá do seu lado. E são três figuras de linguagem muito interessantes. No versículo 1, como nós lemos aqui, Paulo disse a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo. E ele vai usar essas três figuras de linguagem. Primeiro, combate essa fé como sendo um bom soldado. Ele usa a figura de linguagem, nós entendemos muito bem, como sendo um bom atleta. E por último, ele usa como um agricultor. E ele fala: o maior exemplo de quem venceu desafios, de quem sofreu, é o próprio Jesus. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, nós somos alistados por uma causa maior do que nós mesmos. E o nosso Senhor Jesus é o nosso modelo de alguém que sofreu, de alguém que padeceu, mas alguém que continuou fiel aos seus ideais. E aí ele vai dizer, eu li no bloco anterior, ele vai dizer: sofra todo sofrimento com Cristo. Se nós morrermos com Ele e padecermos com Ele, nós viveremos. Se nós lutarmos com Ele, a Bíblia diz, se nós, fomos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a sua própria natureza. E agora ele vai ensinar a Timóteo a como, a partir do versículo 14 em diante, novamente, aquilo que é uma tônica dessas cartas. Várias doutrinas destruidoras, enfraquecedoras da fé, que viviam presentes no meio da igreja em Éfeso naquela época. Eu repito, a igreja ela tinha aproximadamente ali 50, 60 anos
de fundação, e nós já tínhamos doutrinas como essas aqui, dizendo que a ressurreição já havia acontecido e etc. Eu pergunto para você, 2000 anos depois, será que nós temos isso acontecendo dentro da igreja? O que não nasceu de novo ao longo desse período, tudo isso ainda serve para cada um de nós. E haviam vários líderes e falsos mestres e profetas que também se aproximavam, pastor André, de pessoas influentes, de mulheres às vezes influentes daquela igreja, e eles disseminavam esses ensinos a hereges no meio da igreja, e agora Paulo está instruindo Timóteo a ficar firme aonde? Na palavra. A palavra, nós vamos ver na próxima lição, no capítulo 3, inspirada por Deus. Tudo o que nós precisamos para vencer isso está na palavra. Deus, ele inspirou os autores para que eles registrassem aqui a vontade do Senhor, o poder do Senhor para nossas vidas, e esse é o propósito das Escrituras. A partir do capítulo 3, a gente vai dar uma olhadinha em como Paulo vai ensinar Timóteo. Olhe para as Escrituras, te foca no ensino da mensagem, da palavra, para poder vencer, para poder ter, primeiro, salvação. Ele vai falar sobre o poder, que a salvação vem pela palavra, sabedoria, que também vinha pela palavra, e uma fé forte, uma fé segura, que também nascia através do estudo e da observação da palavra de Deus. Então nós temos aqui nosso ponto de número 2, forte como um bom soldado, alistado no seu exército, Jesus em primeiro lugar, repito, tudo isso que Paulo agora ensina a Timóteo, Jesus é o nosso exemplo, Jesus, ele padeceu. E segundo, fidelidade do atleta, do agricultor, e por último, a fidelidade também da outra figura de linguagem que ele usa, do soldado. Atleta, o agricultor e o soldado. Alguma coisa a mais, pastor André, sobre esse ponto 2? Vamos ser fortes como os soldados, né? Vamos ser perseverantes como atleta e vamos ser pacientes como agricultor. E aguardar a vinda de Jesus fazendo a obra dele, porque quando ele voltar e nos encontrar fazendo tudo isso, nós seremos recompensados por ele na eternidade. Que coisa fantástica. Nós vamos sair para mais um intervalo e voltaremos lá do Templo Central, no nosso culto da família com escola dominical. Acompanhe, que isso abençoe a sua vida.